Olá! Vamos fazer uma viagem no tempo hoje, lá por séculos XV e XVI. Uma época em que o mundo, como era conhecido, mudou completamente. E tudo por causa de um desejo enorme por coisas que hoje em dia a gente tem na cozinha. Imagina só, arriscar a vida, navegar por mares que ninguém conhecia, não por ouro, mas por canela, cravo, pimenta. Parece até meio louco, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. Como é que essas especiarias, que parecem tão comuns para a gente, se tornaram o estopim para uma era de exploração, de inovação e, no fim das contas, de uma transformação global? E não estamos falando só de mudar o que as pessoas comiam, não. Estamos falando de uma mudança que, literalmente, redesenhou o mapa do mundo. Vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender essa história fascinante, vamos dividi-la em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver a emocionante corrida para o Oriente. Depois, as novas rotas e os novos mundos que surgiram daí. Em seguida, vamos analisar o nascimento da primeira economia global, confrontar o legado sombrio que tudo isso deixou e, por fim, refletir sobre os paradoxos que definem essa era. Certo, então vamos começar. No final da Idade Média, a Europa tinha um problemão. Existia um apetite gigantesco por especiarias e artigos de luxo que vinham do Oriente. Pense em sedas, porcelanas e, claro, nessas especiarias que valiam mais que ouro. Só que o caminho para conseguir tudo isso estava ficando cada vez mais difícil e absurdamente caro. E aqui está o ponto de virada: a queda de Constantinopla em 1453. De repente, as rotas comerciais que existiam há séculos, como a famosa Rota da Seda, caíram nas mãos de impérios rivais. E isso não foi só um probleminha econômico que fez os preços dispararem, foi uma crise estratégica. As nações europeias estavam sendo basicamente sufocadas. Elas precisavam desesperadamente de uma nova rota, um caminho pelo mar para contornar esse bloqueio. E essa busca por uma nova rota só se tornou possível graças a uma verdadeira revolução tecnológica. A caravela, por exemplo, não era só um navio, era uma maravilha da engenharia da época, ágil, rápida e capaz de navegar contra o vento. Instrumentos como o astrolábio e a bússola deram aos marinheiros a confiança para se aventurar em mar aberto, e com mapas cada vez mais precisos, os portulanos, a navegação deixou de ser um chute para se tornar quase uma ciência. Bom, com as ferramentas certas em mãos, o palco estava montado para uma corrida épica. E na liderança dessa corrida estavam as duas grandes potências da Península Ibérica, Portugal e Espanha. Elas se tornaram rivais ferrenhas, e cada uma apostou numa estratégia completamente diferente para chegar ao grande prêmio: as tão sonhadas Índias. Portugal adotou uma abordagem metódica, sabe? Quase como um jogo de xadrez de longo prazo. Década após década, eles foram avançando pela costa da África, quebrando barreiras que eram mais psicológicas do que físicas, como o temido Cabo Bojador. O momento-chave foi quando Bartolomeu Dias conseguiu contornar o sul da África, provando que era possível chegar ao outro lado. E, finalmente, Vasco da Gama completou a jornada, chegando a Calicut, na Índia, em 1498. O sonho da rota marítima para o Oriente tinha se tornado realidade. Agora, aqui a gente vê o contraste gritante entre os dois rivais. Enquanto Portugal ia pacientemente avançando pelo leste, a Espanha, recém-unificada, decidiu fazer uma aposta muito mais ousada. Influenciados por um navegador de Gênova, um tal de Cristóvão Colombo, eles decidiram ir na direção oposta, navegar para o oeste. Era um plano arriscadíssimo, baseado na ideia de que o mundo era bem menor do que ele realmente é. Em 1492, essa aposta resultou num dos erros mais importantes de toda a história. Colombo não chegou na Ásia, como ele achava que tinha chegado. Em vez disso, ele deu de cara com um continente inteiro que os europeus nem sonhavam que existia. A descoberta das Américas não era o objetivo, mas acabou mudando para sempre o curso da história mundial. Essa conexão entre dois mundos que viviam isolados, o velho mundo e o novo mundo, deu início à primeira onda do que a gente hoje chama de globalização. Foi uma troca massiva de pessoas, de ideias, de produtos e, infelizmente, de doenças, numa escala que nunca tinha sido vista antes. Essa tabela ilustra muito bem a dimensão dessa troca. Das Américas vieram alimentos que mudaram completamente a dieta europeia, como o milho e a batata. Da Europa vieram o trigo, o gado e os cavalos, que transformaram a paisagem e as culturas das Américas. Mas, como dá para ver, essa troca também teve um lado biológico muito sombrio, com doenças devastadoras viajando nas duas direções e causando um estrago imenso. E o impacto desses novos alimentos na Europa foi simplesmente revolucionário.
Culturas como a batata e o milho, como a gente vê aqui, eram fáceis de plantar e cheias de calorias. Isso levou a uma explosão populacional na Europa, criando a mão de obra que mais tarde alimentaria a Revolução Industrial. É uma conexão direta que muitas vezes passa despercebida. E a consequência geopolítica disso foi gigantesca. O centro do poder econômico mundial mudou de lugar. As antigas potências do Mediterrâneo, como Veneza e Gênova, que dominaram o comércio por séculos, viram sua influência despencar. No lugar delas, as nações do Atlântico, Portugal, Espanha e depois, Inglaterra, França e Holanda emergiram como as novas potências globais. Mas é impossível contar essa história sem encarar o seu lado mais brutal e trágico. Para cada história de descoberta e de avanço, existe uma de conquista, de doença e de escravidão em massa. O custo humano da expansão europeia foi devastador. E essa é uma parte da história que não pode de jeito nenhum ser ignorada. Esse número é difícil até de processar. A estimativa é que cerca de 90% da população nativa das Américas morreu no primeiro século de contato. E a causa principal não foram as armas, foram os germes. Doenças do velho mundo como varíola e sarampo, contra as quais os povos originários não tinham nenhuma imunidade, varreram o continente. Foi um colapso demográfico catastrófico, um dos piores da história da humanidade. Para substituir a mão de obra indígena que foi dizimada, os europeus criaram um dos sistemas mais cruéis e desumanos da história: o tráfico transatlântico de escravos. Milhões de africanos foram arrancados de suas casas, transportados em condições terríveis pelo Atlântico e forçados a trabalhar nas plantações, gerando lucros absurdos para as potências coloniais. Foi uma tragédia de proporções inimagináveis. Os impérios que surgiram dessa era tinham modelos bem diferentes. Portugal construiu uma rede de postos comerciais na costa, as feitorias, com foco em controlar as rotas. Já a Espanha partiu para a conquista de territórios imensos, derrubando civilizações inteiras como os astecas e os incas para saquear suas riquezas. E mais tarde, claro, outras nações europeias entraram na disputa, cada uma com seus próprios interesses e métodos. E tudo isso nos traz a nossa conclusão. A Era dos Descobrimentos é, em sua essência, uma era de paradoxos. Foi o berço do mundo moderno que a gente conhece, mas foi um nascimento ao mesmo tempo brilhante e terrivelmente doloroso. É uma história de luz e de sombra, de progresso e de muita dor. Pensa só. Esse período viu feitos incríveis de coragem e um salto gigantesco no conhecimento científico. Ao mesmo tempo, foi marcado por uma violência sem precedentes, pela destruição de culturas inteiras e pela criação de sistemas de exploração que são a raiz de muitas das desigualdades que a gente vê no mundo até hoje. É uma dualidade chocante que a gente precisa encarar. E assim, a gente termina com uma pergunta que continua muito relevante. Como é que a gente equilibra essas duas verdades? Como podemos celebrar os avanços e as conquistas dessa era sem fechar os olhos para o sofrimento imenso que ela causou? Entender esse paradoxo não é só uma aula de história, sabe? É fundamental para entender o mundo complexo e conectado em que a gente vive hoje. É um legado com o qual ainda estamos lidando e é uma conversa que precisa continuar.